O Jesus pouco conhecido, capítulo 1. O Apocalipse é a revelação para os servos, e a primeira revelação que Jesus lhes dá diz respeito à sua nova condição após a ressurreição. Ele não foi simplesmente um profeta, um homem bom que falou coisas bonitas, fez boas obras e ajudou os sofridos. Tampouco é apenas o Filho de Deus. No Apocalipse, Jesus se mescla totalmente com o Pai e desfruta da mesma autoridade, poder e honra do Altíssimo. Ele compartilha com o Pai do mesmo nome que expressa sua eternidade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Conforme Isaías 44:6, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Jesus deixa bem claro, já no início de sua revelação, que é o único e verdadeiro Deus, sem o qual não há salvação. As religiões procuram levar o mundo a crer que todos os caminhos levam a Deus e que o Senhor Jesus é apenas um desses caminhos. Apregoam que as pessoas devem praticar boas obras para garantir a salvação. Tentam diluir a pessoa e a obra de salvação do Senhor Jesus, entre outras figuras e crenças religiosas, criando um caldo ecumênico do qual todos possam beber e se agradar. Tudo isso, porém, é mentira e engano diabólico para tirar o foco do único Salvador. Não caia nessa. Nos Evangelhos, Jesus nos é apresentado como Filho unigênito, ou seja, o único Filho de Deus. Mas no Apocalipse, ele é o primogênito dentre os mortos, que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o que significa que outros também ressuscitarão. Quem serão eles? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9:27-28. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Note que a Bíblia não dá nenhum respaldo à ideia de reencarnação, pelo qual os mortos supostamente reencarnam, morrem novamente, reencarnam e assim vão se purificando de seus karmas. Ao contrário, a palavra de Deus diz que depois da morte vem o juízo, ou seja, o tempo para se arrepender e abandonar as más obras é aqui e agora. Aqueles, porém, que creram, tiveram seus pecados lavados no seu sangue e esperam a salvação em Jesus. Ressuscitarão também na sua vinda. Tão certo quanto ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É este Jesus exaltado, vivo e um com o Pai que poucos conhecem hoje. Mas nós cremos, servimos e somos amparados diariamente por esse Jesus do Apocalipse, o Senhor dos Senhores que nos amou. Senhor dos Senhores que nos amou e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Apocalipse 1:5-6. Como não aceitar tamanha oportunidade de salvação? Como viver como se o Senhor Jesus fosse mais um Deus qualquer no mercado religioso? Jesus no meio da igreja. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1:9. O apóstolo João explica o porquê de estar como prisioneiro na ilha de Patmos.
uma pequena ilha vulcânica no mar Egeu, ainda existente hoje como parte da Grécia. Ele se identifica aos leitores cristãos como companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Não apenas ele estava sofrendo perseguição, mas todos aqueles a quem essas palavras eram endereçadas também passavam aflições e necessitavam manter a perseverança paciente que vem pela fé. A verdadeira fé é sempre vitoriosa, mas nunca isenta de tribulações. Quem segue o Senhor Jesus, esperando só tranquilidade, não entende a caminhada da fé. João estava ali exilado por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Assim foi forjada a igreja primitiva, no fogo da perseguição. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro 4, 12 ao 16. Ainda hoje, a fé dos verdadeiros cristãos é provada por esse mesmo fogo. Sim. Como este mundo é governado pelo mal, é natural que haja resistência aos servos de Deus. Olha só, quem é servo de Deus sofre resistência. E você já sofreu perseguição por sua fé e testemunho? Você já sofreu isso? Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 1:10. No dia do Senhor, o domingo já era, desde o início da igreja, um dia reservado pelos cristãos para prestar adoração a Deus. Nem na prisão João deixou de respeitar esse dia, que marcou a ressurreição do Senhor Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfaso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse 1, 11 ao 13.